Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Esse momento é um momento da nossa meditação, nesse horário nobre, nesse domingo. Boa noite, queridos. Hoje, conversar aqui com vocês sobre a importância do silêncio na nossa meditação. Não necessariamente a importância, mas o que é esse silêncio para nós? Na musicoterapia, a gente fala que silêncio é um elemento sonoro. Silêncio é um elemento que a gente usa. Mas o silêncio é relativo. Porque na prática não existe o silêncio. Na prática a gente não tem o silêncio. Aqueles que estudam mais a fundo o silêncio e que já entraram naquelas câmeras totalmente blindadas, né? Onde não entra nenhum som, e ficaram lá dentro prestando atenção, eles mesmo assim escutaram 2 sons. Aí, perguntando para os técnicos de som, os técnicos responderam que eles estavam ouvindo um som grave e um som agudo. O som grave era o som da circulação sanguínea e o som agudo era um som relativo ao sistema nervoso do corpo. Então é muito relativo falar de silêncio, silêncio real, silêncio, ausência total do som. Mas o nosso cérebro, ele é muito poderoso. Então, nós temos um filtro seletivo, né? Quando nós estamos ouvindo alguma coisa específica, por exemplo, tem um monte de gente conversando à nossa volta, mas nós queremos escutar o que
aquela pessoa está falando, o nosso cérebro filtra aquela voz e todas as outras ficam ininteligíveis. E a gente escuta somente aquela voz. A gente torna inteligível somente aquela voz. É como se fosse um filtro. O nosso cérebro faz isso. E ele faz isso com instrumentos musicais, com notas musicais, com vozes, com sons, com ruídos, né? Então ele filtra ruídos, ele dá destaque para um instrumento. Eu quero entender melhor aquele instrumento na orquestra. Então eu presto atenção naquele violino. Eu presto atenção, um coral está cantando, né? Eu presto atenção naquela voz do coral. O nosso cérebro tem capacidade de fazer isso. Então, quando eu estou em casa, estou naquele cômodo da casa que é mais silencioso, tem menos ruído, eu filtro os sons externos. Eu me concentro e filtro os sons externos. Quando a gente vai meditar e a gente fecha os olhos, a nossa frequência do cérebro abaixa para uma frequência que chama teta. Tem o nome de frequência teta, que é uma frequência antes do sono, uma frequência próxima do sono. A frequência do sono é a frequência delta. Então a gente está muito próximo do sono, está bem desligado de tudo. Nessa frequência, nosso filtro funciona melhor ainda. A gente desliga das coisas externas. Se você passa uns 15 minutos meditando, depois alguém pode perguntar para você: você escutou aquele som, aquele ruído que veio do vizinho? E você vai dizer: não. Não registrei. Não registrou. Todo mundo na casa escutou, mas você não registrou. Você filtrou. Porque você estava em teta. Você estava meditando, né? E para que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muita gente que não consegue, fala assim: eu não consigo meditar, eu não consigo me concentrar, né? Mas não consegue fazer isso sentado, numa cadeira, parado, né? Dessa forma, parado, sentado, fechando os olhos, não consegue fazer isso. Mas pode conseguir fazer isso em outros estados. Vou explicar. Outros estados da mente. Por exemplo, tem gente que gosta de natação. Entra numa piscina e fica nadando. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai e volta na piscina. Essas pessoas que treinam natação, né? Então tem muito ruído ali na água, muito barulho. Mas o cérebro filtra esses barulhos, já acostumou com esses barulhos. E a pessoa tem tempo de, nesse movimento que é automático, fazer a sua meditação. Ou então a pessoa está andando de bicicleta
pessoa gosta, faz quilômetros de bicicleta. Então está concentrada, está com um hiperfoco, né? A visão focada no caminho, a visão focada no caminho e a cabeça muito concentrada. Todos os ruídos que passam estão sendo filtrados. Então nessa hora você pode fazer sua meditação. Traz um tema, né? Traz um tema e foca naquele tema. Ou coloca uma música, né? Ou coloca algumas palavras, alguns mantras, né? Ou na corrida, porque quem tem a prática da corrida inicia a corrida e daqui a pouco entra num estado, vamos dizer assim, num estado onde você não está mais ligado nos sons externos. Você está concentrado na sua respiração, no seu ritmo, né? E aí o cérebro já filtra aqueles sons da respiração, aquilo já é uma coisa incorporada. Então o cérebro filtra aqueles sons e aí você vai poder colocar o seu som, o seu mantra, a sua música de meditação e vai poder fixar vai poder se fixar naquele momento da caminhada e fazer a sua meditação, porque tem gente que não consegue meditar sentado, medita em movimento. Tem mais facilidade de se concentrar no movimento e não sentado. Eu trouxe isso hoje porque para responder várias pessoas que fizeram essa pergunta de não conseguir concentração e o barulho me atrapalha, os sons me atrapalham. Os sons atrapalham, com certeza, mas é só quando a gente ainda não identificou como é que a gente entra num estado de foco e de meditação. A gente, nesse estado, como é que a gente entra em teta? A gente entra em teta, nesse estado teta, onde a gente fecha os circuitos, diminui a frequência do cérebro. Quando a gente está, para algumas pessoas, quando a gente está em uma atividade. Então vamos aproveitar algumas atividades para vocês que têm mais facilidade de se concentrar e de focar quando estão em algumas atividades. Aproveitem para colocar alguma música ou para colocar algum mantra ou alguma voz falando coisas importantes para vocês nesse momento da caminhada, da bicicleta, da natação. E aí vocês vão poder ter um ganho enorme na meditação, né? Porque vai expandir a consciência. É um momento de expansão de consciência, é um momento de foco, é um momento em que a gente filtra todos os sons e foca naquele som. Tá certo? Então agora vamos uma posição bem relaxada, soltar os ombros. Vamos tomar 2 respirações
bem profundas pelo nariz, soltar pela boca, e quando soltar o ar pela boca, vamos tirar as tensões dos ombros. A gente repousa as mãos nas coxas, a mão aberta, pode unir polegar e indicador. Vamos fechando os olhos. Eu não estou conseguindo desligar os comentários. Então vamos fazer o seguinte exercício que eu proponho para vocês hoje. Foquem num tom da música, num pedacinho, num instrumento. Ou foquem em algum som que tem aí na sua casa. E vamos ver como é que a gente consegue realçar só aquele som e esquecer o resto. Parece que a gente filtra. Vamos fazer alguns minutos de silêncio. Mantenham a respiração ritmada.
Vamos tomar uma inspiração bem profunda. E ao exalar, vamos tomando consciência do corpo. Mantenha os olhos fechados ainda. E vamos nos dando conta de quantos sons nós conseguimos, quantos sons diferentes nós conseguimos contar nesse momento à nossa volta. Mais uma vez, vamos inspirar profundamente. E lentamente agora vamos trazendo as duas mãos para o peito. E ao exalar, amorosamente vamos abrindo os olhos. Desta maneira, nós fizemos um exercício que foi das duas pontas. Focamos em um som, filtramos e no final abrimos para contar o máximo de sons que a gente conseguia escutar num determinado momento. É um exercício muito bom para a gente fazer na hora da meditação. Gratidão, até amanhã. A gente vai continuar nesse tema aqui. Gratidão a todos. Uma ótima semana para todos.